Bom, eu me chamo Edson e eu vou iniciar aqui uma série de vídeos, um mini curso, na verdade, um mini curso avançado sobre lógica do preço, conteúdo aí, lógica do preço. A lógica do preço, eu vejo ela como um price action avançado, né? Porque a lógica do preço, ela vai fazer você entender, o motivo da movimentação gráfica, o motivo, e muitas vezes você não entende por que que você tomou um loss. E a lógica do preço, ela ajuda a gente a entender o motivo de loss, o motivo da movimentação gráfica. Esse conteúdo aqui é um conteúdo avançado, mas eu vou tentar passar de uma forma simples e objetiva. O intuito aqui é que todos entendam, o conteúdo aqui passado. Sem enrolação, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é sobre lotes e sobre velas de comando, que é a base do operacional, da lógica do preço. Vamos lá. O que seria um lote? Bom, o lote, você vai ter lote como um conjunto de candles da mesma cor. Um conjunto de candles da mesma cor. Um conjunto de candles da mesma direção. Ou seja, um conjunto de candles de alta ou um conjunto de candles de baixa. E vai ser representado por velas, né? Candles verdes e candles vermelhos. Um lote, ele pode ser composto por uma vela apenas ou por mais velas. E dentro de um lote, pode haver, né? Podem haver divisões, divisões, que seriam lotes da mesma cor, lotes do mesmo lote, digamos assim, lotes do mesmo lote. Vamos lá. Primeiro, o que que é um lote? Um lote é isso aqui, ó. Isso aqui é um lote, ó. Um lote de compra. Veja, estava vermelho, mudou a cor. Apareceu duas velas, verde. Pronto, isso aqui é um lote de compra. Aqui no caso são com dois candles. Aqui, ó, isso aqui também é um lote de compra. É só um candle, mas é um lote. É conhecido como lote solitário, porque é só um candle. Mas independente do nome, é lote do mesmo jeito. Aqui nós temos outro lote, ó, composto por três velas, lote de compra, e aqui outro lote, beleza? É, entendido isso, a gente vai aprender agora sobre velas de comando. O que seria uma vela de comando? Esse caso aqui, ó, esses aqui, ó, esse conjunto aqui, é um conjunto de comandos de alta. Esse aqui é o primeiro comando que você deve aprender. É o comando que inicia um preço novo. Ou seja, ele não tem pavio na sua abertura. Comando que ele não tem pavio na sua abertura. Ele não tem pavio aqui, ó, na sua abertura. E ele pode ser de diversos tamanhos, né? Como está representado aqui. Ele pode ser assim, ó. Ele pode ser assim, ele pode ser assim, assim, ou assim mesmo, né? Isso aqui também é um comando. Independente do seu tamanho. O que vai importar para ser comando ou não será justamente ele não ter pavio na sua abertura. E da mesma forma para baixo aqui, ó. Velas de baixo. Na sua abertura não tem pavio. O seu fechamento pode ter pavio ou não pode ter pavio, tanto faz. Seu fechamento. Mas para ser esse comando um eu chamo de comando um porque é o comando que inicia um preço novo. Ele inicia sem pavio. A partir dele é um preço novo. Então, esses aqui são os tipos de comando.
Os tipos de comando número um, que você vai encontrar muito no gráfico, beleza? Agora vamos para o comando 2, que é o comando que ele termina fechando o preço, ele expira o preço. Que comando é esse? Aqui, ó. Esse comando aqui. Veja, o início dele ele tem pavio, mas no seu fechamento ele não deixa pavio. Ele expira o preço, ele fecha o preço. Então, esse aqui eu trato como comando 2. Veja que a diferença desse comando para esse comando é a questão do lado em que o pavio se encontra. Veja, aqui o pavio se encontra no fechamento e aqui o pavio se encontra na abertura. Então, aqui é o comando um e aqui é o comando 2, que é o comando final de taxa. Comando que expira o preço. Tranquilo? E o de baixo também, ó, de baixa. E ó, o de baixo é a mesma coisa. Comando, ele nasce e deixa pavio, e no seu fechamento ele expira, ele não deixa pavio. Ele fecha o preço. Beleza? O último comando é esse aqui, ó. Ele é o comando que ele não deixa pavio nem na sua abertura, nem no seu fechamento. Ou seja, ele é um comando expirado e ele também é um comando 1. Então, ele é a fusão dos dois, desse aqui, ó, e desse aqui. Ele é a fusão do comando 1 e do comando expirado. Então, você vai encontrar muito ele no gráfico também. Tranquilo? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho para os lotes aqui. Por que que eu falei que dentro do lote existe, às vezes, divisões, né? Que dentro de um lote de compra pode ter outro lote de compra interno. Como assim? Sabendo que esse comando ele inicia um preço novo e esse comando aqui, ó, ele fecha o preço e fechando o preço, também ele vai iniciar um preço novo após ele. Esse aqui ele inicia um preço e esse aqui após ele fechar, ele inicia um preço também. Ou seja, esses dois comandos aqui, ó, eles iniciam um novo preço, assim como esses aqui, ó, também iniciam um novo preço, certo? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem um lote de compra. Mas dentro desse lote de compra, veja que o que se encontra aqui, ó, uma vela de comando. Note que na abertura dela, ó, abertura não tem pavio, ou seja, é um comando desse aqui, ó, beleza? Então, dentro desse lote, iniciou um preço novo. Então, por isso que esse lote aqui, ele possui subdivisões. Você tem a visão dele ampla, macro, e você tem a subdivisão dele. Qual seria? Iniciou um preço novo? Opa, iniciou um preço novo aqui, ó, nesse comando. Então, aqui é uma subdivisão de lote, ó. Subdivisão. Opa, iniciou outro preço novo aqui, ó, outro comando aqui, ó. Então, aqui tem outra subdivisão, ó. Ó. Ou seja, dentro desse amplo comando, desse amplo bloco, de forma ampla, existem duas divisões. Existem duas divisões. Essa divisão aqui, na verdade, existe três, né? Essa aqui e esse aqui, ó. Porque esse aqui não iniciou um preço novo. Vamos lá, ó, pra você entender. Veja, aqui, ó, é um lote. Aqui é outro lote, ó. Vou fazer direitinho aqui. Aqui é outro lote, ó, porque iniciou um preço novo. E aqui, ó, é outro lote. Ou seja, dentro desse amplo lote aqui, desse macro lote, existem três sublotes, entendeu? Tudo isso aqui vai ser útil lá na frente quando a gente for fazer operações, beleza? Aí, para finalizar aqui sobre esse conteúdo de lotes e de comandos, eu fiz esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo, ó, com o final de taxa, né? Os finais de taxa aqui, ó, que são esses comandos aqui, final de taxa. Bom, aqui você vê, ó, tem o macro lote, e dentro desse macro lote,
Dentro desse macrolote, ó, tem as subdivisões, ó. Ó, subdivisão, que é, ó, fechou, expirou o preço, esse aqui é um novo, é um lote, um sublote. Aqui vai ser, e aqui vai ser outro lote, ó. Ou seja, dentro desse macrolote existe dois subdivisão de lote. Existem duas subdivisões de lote. Aqui, ó, comando expirado e um lote. Veja que aqui, ó, tem pavio e aqui tem pavio. Então não tem divisão aqui. Então aqui é um lote só. Beleza? Então, essa é a primeira aula. Para você ter uma noção aí o que seria lotes e o que seria venda de comandos e o que ela significa, né? O que que essa parte careca aqui significa. Você agora sabe que isso significa início de um preço novo, início de um novo preço. Ou seja, zera o preço e inicia um preço novo. Tranquilo? Então, essa foi a aula um e espero você nas próximas aulas aí.